Graça e paz, amados, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Karen Regina, através do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, levando para você a palavra do nosso Senhor Jesus. Estamos ligados através da rádio Resgate Sem Fronteiras, rádio online, que você pode acessar digitando Resgate Sem Fronteiras, .minharadio.fm. Amém? Entra lá que você vai curtir os louvores, vai curtir a nossa programação, vai ser bênção, tenho certeza que tu vai gostar. Eu falo através do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que você pode acessar entrando no YouTube. O endereço do nosso canal é @PenielDeus76. O nome é Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Amém? É tempo de Peniel, porque quando a gente encontra Deus, a vida nunca mais é a mesma. Oh, glória a Deus! Amém? Gente, nós temos, como eu sempre estou divulgando aqui, duas formas de contato para você falar conosco. A primeira delas é o nosso e-mail, que é o resgatesemfronteirasbr@gmail.com, ou através do nosso WhatsApp. O DDD é 54 99670 8990. Pode entrar em contato conosco através de qualquer uma desses dois canais. E eu peço, que tu, entrando em contato, tu diga, olha, assisti o programa Peniel, eu gostei disso, eu queria ouvir sobre aquilo, eu não entendi direito aquilo, pode explicar de novo, pode pedir para a Karen falar de novo, que a gente vai recebendo aí o contato de vocês e vamos colocando, conforme vai dando tempo, a gente vai colocando aqui, esclarecendo para vocês no programa, tá bom? Então, quero divulgar os nossos patrocinadores. São eles, o RIG, ar-condicionados, eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar residencial ou comercial. Entre em contato, o telefone é DDD 54 98 151 5525. Vou repetir, 54 98 151 5525. Prepara teu ar-condicionado, chama eles. O verão tá logo ali. E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros também. Te informa, já tem vários cursos disponíveis em EAD. Entre em contato no 54 999 31 8699. Amém? Vou repetir para ti. FATEB Polo Nova Petrópolis, 54 999 31 8699. Amém? E quero pedir para vocês entrarem lá no YouTube, no nosso canal, Peniel, Lugar de Encontro com Deus. O endereço é @PenielDeus76. Para te curtir a nossa página, nos dá uma força lá, que quanto mais inscritos tiverem, o YouTube vai liberando possibilidades de mídia, para que eu possa incrementar o canal, para que o canal esteja mais com a nossa cara. Então, se tu entrar lá e curtir o nosso canal e clicar no sininho, você fica por dentro de todas as nossas conversas e novidades que acontecerem por aqui. Amém? Dados recados, hoje eu preparei para a nossa conversa o assunto de Gálatas. Conhece Gálatas? É um livro do Novo Testamento, que a informação que nós temos é que o apóstolo Paulo foi quem escreveu
aos Gálatas, e é muito interessante todo o livro de Gálatas, porque Paulo estava, na verdade, a Galácia estava passando por uma situação onde as pessoas já não tinham mais certeza o que era lei, o que era graça, sabe? Eles ficavam na dúvida, e isso, na verdade, é um assunto muito atual, né, gente? A gente várias vezes acaba se atrapalhando, né? Tá, mas o que é a lei? Né? A lei que o Moisés deu. O que é a graça? A graça que Jesus Cristo derramou por nós. E é uma conversa muito legal. Vai esclarecer vários pontos para nós. Eu espero que tu goste e que tu continue aqui ouvindo e participando. Amém? Então vamos lá. Gálatas é um livro fortíssimo, direto, confrontador e libertador. Paulo realmente assim, se superou, guiado pelo Espírito Santo, para levar Cristo puro e simples para um povo que estava se desviando para um evangelho misturado. O que será que é isso? Gálatas nos dá um estudo poderosíssimo e atualíssimo. As mesmas confusões que eles tinham lá naquela época, muita gente ainda tem hoje. E eu espero de verdade que essa nossa conversa esclareça alguns pontos chaves para nós. Vamos começar? Então, o problema em Gálatas. Vamos dizer assim, o problema em Gálatas. A igreja da Galácia tinha conhecido o verdadeiro evangelho através de Paulo, a graça, a liberdade e a vida em Cristo. Mas depois vieram pessoas dizendo que eles precisavam de mais. Mais rituais, mais regras, mais tradições humanas, e isso estava roubando a liberdade daqueles que tinham caminhado, que tinham recebido verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Eles começaram no espírito, esse pessoal que estava querendo botar um monte de regra, eles começaram no espírito, mas estavam tentando terminar na sua própria força, através da sua própria força. E se a gente parar para pensar, essa é a realidade de muita gente hoje, né? Aí lá em Gálatas 3:3 diz: estáis tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Isso é Paulo perguntando, gente. Vocês começaram pelo Espírito. Espírito Santo derramou a unção, a graça. E de repente, do nada, tu acha que vai conseguir fazer alguma coisa pela força humana, pelo teu braço? Olha só. A gente tem que entender que Jesus é o suficiente. Que a gente não precisa acrescentar nada, a gente não precisa colocar nossa força em nada, porque Jesus Cristo, ele é o suficiente. Paulo escreve com urgência: seja anátema quem pregar outro evangelho. Olha só, vou ler todo o versículo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja anátema. Em outras traduções, termina dizendo: seja considerado maldito. Quem quiser acrescentar, quem quiser anunciar um evangelho diferente
daquilo que Jesus fez por nós. Fez e faz por nós. Amém? Ele está dizendo, Cristo não precisa de adição, nem edição. Tu não precisa editar isso aqui, ó, essa partezinha aqui deixa para lá, que não precisa. Pode ser que não precise para ti, mas para o irmão que está do teu lado, que está vivendo outra situação, outra circunstância, essa partezinha que tu está querendo tirar faz total diferença na vida do irmão. Então, Jesus não precisa, a palavra do Evangelho, melhor dizendo, ela não precisa de adição e nem de edição. O Evangelho não é Cristo mais alguma coisa, Cristo menos aquilo, Cristo isso e aquilo lá. Não é isso. O Evangelho é Jesus Cristo vindo à Terra, se tornando humano por amor de nós e morrendo numa cruz para pagar os nossos pecados, para que a gente tenha acesso ao reino, para que a gente tenha acesso ao nosso Senhor, a Deus Pai. Amém? O Evangelho é isso, gente. Não tem que acrescentar ou desacrescentar nada. Evangelho é Cristo. Eu percebi na leitura que eu fiz, na pesquisa que eu fiz, que Paulo ensina 3 verdades aos Gálatas, ao povo da Galácia. A primeira verdade, somos justificados somente pela fé. Essa é a primeira verdade. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso está lá em Gálatas 2,16. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A justificação, ela não é uma conquista. Ah, eu fiz isso, aquilo, aquele outro, e daí eu mereci e recebi de presente. E recebi essa conquista. Não é por merecimento, é pela graça, é o presente de Deus para nós. Não é uma conquista, não é um merecimento. É Deus nos presenteando. Amém? A segunda verdade. A liberdade em Cristo é verdadeira e não é negociável. A liberdade em Cristo é verdadeira e não é negociável. Diz lá em Gálatas 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha só, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para a gente continuar preso ao pecado, continuar preso à ansiedade, continuar presa ao medo, à intolerância, à inveja. Cristo não nos chamou para isso. Ele nos chamou para liberdade. Liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou, para nós termos liberdade. Isso está lá em Gálatas 5, versículo 1. E não confunda, liberdade não é libertinagem. Tem muita diferença. Tem muita diferença. Liberdade é a capacidade de viver no Espírito e não preso a regras e nem aos pecados. A terceira verdade que eu consegui encontrar, né, nos textos
de Gálatas. A vida cristã se vive pelo Espírito e não pela carne. Olha só, a vida cristã se vive pelo Espírito e não pela carne. Isso está lá em Gálatas 5, versículo 16, que diz assim, ó: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Jamais satisfareis os desejos da carne. Aqui Paulo está trazendo o contraste entre frutos da carne e fruto do Espírito, mostrando que a transformação vem de dentro para fora, não de fora para dentro, porque nós não queremos ser, se nós temos um alvo, se nós estamos focados, o nosso alvo é Jesus e o nosso foco é parecermos com Ele, a gente tem que entender que a transformação, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora, como Jesus uma vez xingou alguém lá chamando de sepulcro caiado. Por que sepulcro caiado? Porque por fora é lindo, é perfeito, é tudo certo, é tudo bem, tá tudo tranquilo. E por dentro tá podre. E por dentro não se renova, não se limpa, não deixa o rio de águas vivas que fluem do trono limpar aquela sujeira, limpar aquela podridão que a pessoa tem por dentro. A transformação, minhas irmãs, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Amém? O exemplo de Paulo, que Paulo nos dá lá em Gálatas, exemplo de coragem, verdade e Cristo no centro. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sempre no centro. Paulo confronta, corrige e ensina, mas sempre apontando para onde? Apontando para a suficiência de Cristo, para a centralidade da cruz, a vida no Espírito, a liberdade da graça e a identidade que nós adquirimos de filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas, nós passamos a ser filhos de Deus. A gente tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Glória a Deus! O brilho de Paulo não está na personalidade dele, está na forma como ele se humilha para que Cristo apareça. A gente tem que aprender com isso. O brilho de Paulo não está na personalidade dele, está na forma como ele se humilha, como ele se entrega, como ele vai na profundidade. Lembra que nós falamos ontem? Na profundidade. E assim, ele revela quem na pessoa dele? Ele revela Cristo. Ele se humilha para que Cristo apareça através dele. Aonde que diz isso, Karen? Diz lá em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade de hoje? Como é que a gente pode praticar isso hoje? Sabe me dizer? A igreja moderna, ela também vive as tentações, as dificuldades que a igreja primitiva passava. Ela também passa por um evangelho adulterado, legalismo, obediência sem o Espírito, cristianismo de aparências, de fachada,
tentar agradar a Deus por esforço próprio e misturar religião com o evangelho, que são coisas diferentes. E Gálatas é tão minucioso, ele é tão forte, que ele nos chama de volta para alguns lugares. Que lugares? Ele nos chama de volta à cruz, ele nos chama de volta à graça, ele nos chama de volta ao Espírito, e ele nos chama a ter Cristo como o centro da nossa vida. Porque a gente acha que o centro da nossa vida somos nós, né? O centro da minha vida sou eu, porque eu vou lá, eu faço, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu crio meu filho, eu crio a minha filha, eu faço isso, eu faço aquilo, né? E não é. Ele nos chama para que nós tenhamos certamente o Cristo no centro das nossas vidas. Para que as mudanças comecem, para que as mudanças se concretizem. E existem perguntas que quebram cadeias. A gente pode refletir em Gálatas. Será que eu tenho vivido no Espírito ou na minha própria força? Será que eu tenho buscado de verdade agradar a Deus? Ou será que eu fico só tentando mostrar para Ele números e as coisas que eu faço? Olha só, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço. Será que eu estou livre de verdade? Ou eu estou só comportadinho? Eu estou só me segurando? Será que eu tenho misturado o evangelho com tradições e exigências humanas? Isso tudo são perguntas para a gente refletir. Cada um, sabe? Quando os pastores na ceia, eles dizem, cada um examine-se a si. Essas perguntas são para nós nos autoexaminarmos, para a gente ver se a gente realmente está no caminho certo, se a gente está praticando o evangelho de tal forma que estejamos começando a nos parecer com Cristo, que estejamos realmente aprendendo em Cristo. E a pergunta crucial, que eu acho que é a mais importante de todas elas: Cristo é suficiente para mim? Isso tudo é para a gente pensar, gente. Eu digo para vocês, se tu tens oportunidade, dedica um tempo do teu dia, da tua semana e leia Gálatas. Leia a Bíblia inteira, principalmente o Novo Testamento. Mas Gálatas, ele te traz uma convicção, uma força, sabe? É como se ele estivesse listando, olha, isso aqui está errado e isso aqui está certo. Não tem um meio caminho. Não tem, talvez eu faça 1 ou 2 de certo e 1 de errado, e daí está tudo equilibrado, vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque daí tu ainda está tentando fazer pela força do teu braço. Tu não conseguiu trazer ainda Cristo para o centro da tua vida. E daí eu te digo, faça essas perguntas e te autoexamina para te saber onde tu tá. Onde tu não tá conseguindo avançar, aonde tu parou. E por que tu parou? E não tira os teus olhos do alvo. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é nós nos parecermos cada dia um pouquinho mais com Cristo. Quer que eu te faça as perguntas de novo? Para te saber? Será que eu tenho vivido no Espírito
ou na minha própria força? Eu tenho buscado agradar a Deus pelos meus desempenhos, fazendo uma lista, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, 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 ou eu tento agradar a Deus pela soberania dele, porque a honra, a glória é toda dele. Será que eu estou livre de verdade ou eu estou só me segurando e estou comportadinho? Eu tenho misturado o evangelho com tradições e exigências humanas? Cristo é o suficiente para mim? Eu creio que a gente conseguindo responder essas 5 perguntas, a gente consegue perceber em nós o que falta, onde é que eu parei, onde é que eu estou errando, e pedir orientação ao Espírito Santo para que eu consiga de verdade solucionar essa falta, solucionar o que está me impedindo de ter Cristo como suficiente na minha vida. Gente, não perca a oportunidade de ler Gálatas. É muito lindo. A Bíblia inteira. Mas Gálatas traz luz, sabe? Ele mostra o porquê que hoje a gente não vive mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E porquê, e o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. Eu quero orar por você, quero orar por nós. Senhor, nos retorna ao Evangelho puro. Tira de nós, Senhor, tira de nós todo o peso que não foi tu que colocaste, mas que nós mesmos colocamos sobre os nossos ombros. Arranca a religiosidade, o orgulho e achar que somos alguma coisa por merecimento. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito para vivermos aquilo que só tu pode produzir. Que Cristo volte a ser o centro de tudo em nós. De tudo em nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, minhas irmãs, meus irmãos. Gálatas é uma bênção. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para ti sobre o que fala Gálatas. Eu espero que eu tenha aguçado a tua curiosidade e que tu realmente vá lá ler e conferir Gálatas. E amanhã a gente volta com outro assunto, se Deus quiser.